L'amore dopo i 60 anni è spesso raccontato come una rinascita, una seconda possibilità romantica che illumina la maturità con nuove emozioni. Ma cosa succede quando dietro l'incanto si nascondono rischi sottili, mai nominati nei racconti tradizionali? Questo viaggio emotivo può riaprire ferite antiche, risvegliare illusioni pericolose e mettere alla prova il fragile equilibrio costruito nel tempo. L'amore maturo, lontano dall'essere semplice, ci espone a sfide psicologiche profonde, spesso invisibili ma potentissime. Nessuno ci prepara veramente a ciò che potremmo incontrare: aspettative inconsce, solitudini irrisolte, paure proiettate sull'altro. Questo video rivelerà ciò che non viene mai detto, le verità nascoste dietro l'innamoramento in età avanzata. Scrivi nei commenti: scelgo l'amore consapevole anche dopo i 60, e scopri con noi ciò che spesso resta in ombra, ma che può trasformare completamente la tua experiência d'amore. Na visão de Carl Jung, o amor não é apenas um sentimento romântico, mas um campo psíquico onde se desenrolam projeções, confrontos com a sombra e oportunidades de individuação. Após os 60 anos, esse campo torna-se ainda mais complexo, pois acumulamos décadas de experiências, traumas não resolvidos, aspectos reprimidos e identidades cristalizadas. Ao nos apaixonarmos nessa fase da vida, frequentemente projetamos no outro não apenas o arquétipo do amante, mas também nossos desejos inconscientes de renovação, juventude e cura. A projeção nesse contexto torna-se um mecanismo central. Podemos ver no parceiro aquilo que deixamos de viver, o que perdemos ou o que ainda esperamos encontrar, como se o outro fosse a promessa de uma vida não vivida. Isso é perigoso, pois nos afasta do encontro real, substituindo-o por uma fantasia moldada por lacunas internas. Jung também fala da sombra, todos os aspectos negados de nós mesmos. Quando nos apaixonamos, especialmente na maturidade, a sombra pode emergir com força: ciúmes, inseguranças, medos antigos de abandono ou rejeição. Esse novo amor pode ativar memórias e conflitos mal resolvidos, exigindo integração, não repressão. Além disso, o processo de individuação, o caminho rumo à totalidade, não se interrompe com a idade. Pelo contrário, pode se intensificar. O amor maduro pode ser uma ponte para integrar o ânimos e a anima, nossos aspectos internos masculino e feminino. Quando isso não acontece, corremos o risco de repetir padrões e viver relações que anestesiam em vez de despertar. O amor depois dos 60 pode ser transformador, mas só se for vivido com consciência, coragem e disposição para olhar para dentro, exatamente onde os riscos reais se escondem. Na maturidade, quando o coração volta a bater forte, somos levados a acreditar que finalmente encontramos algo genuíno, limpo das ilusões da juventude. No entanto, segundo Carl Jung, é justamente nessa fase da vida que as projeções ganham um peso especial. Com décadas de experiências, frustrações e desejos acumulados, o outro pode facilmente se tornar a tela sobre a qual projetamos tudo aquilo que ainda não foi vivido ou compreendido em nós mesmos. O amor, então, corre o risco de se tornar menos um encontro real e mais um reencontro com partes esquecidas de nossa psique. A projeção no contexto junguiano é um fenômeno inevitável, especialmente nos relacionamentos íntimos. Ao nos apaixonarmos, transferimos para o outro atributos, ideais, expectativas e imagens internas que não reconhecemos como nossas. Após os 60 anos, isso assume uma forma ainda mais sutil. Projetamos não apenas o ideal romântico, mas também a esperança de cura, de recomeço, de continuidade diante da iminência do fim. É uma projeção carregada de significado simbólico. O outro pode aparecer como o salvador da solidão, o curador das dores antigas, ou até mesmo como a figura que nos permitirá reviver a juventude perdida. Esse tipo de projeção é perigoso porque nos cega para quem o outro realmente é. Não enxergamos a pessoa diante de nós, mas sim aquilo que ela representa para a nossa psique. Passamos a ignorar sinais, incompatibilidades e até mesmo nossas próprias necessidades em nome de uma fantasia que nos conforta. O relacionamento, nesse cenário, deixa de ser um espaço de encontro genuíno e se transforma numa espécie de teatro interior,
onde o outro é apenas um ator interpretando um papel escrito por nós. Ao invés de amar a pessoa real, passamos a amar o que ela simboliza. Essa idealização pode ser ainda mais intensa na maturidade, quando sentimos que não há mais tempo a perder e que precisamos extrair o máximo de sentido e plenitude de cada experiência. A urgência do tempo torna a projeção mais sedutora, pois ela promete exatamente aquilo que mais desejamos: redenção, segurança, paixão verdadeira. Mas essa promessa é ilusória. Para Jung, a chave para quebrar o ciclo da projeção é a consciência. Reconhecer que estamos projetando é o primeiro passo para construir uma relação autêntica. Isso exige maturidade emocional e disposição para olhar para dentro, para nossos medos, carências, ideais e frustrações acumuladas. Exige que nos perguntemos: estou me relacionando com essa pessoa ou com uma imagem que construí sobre ela? Estou amando ou apenas buscando preencher algo que falta em mim? Na maturidade, a consciência do processo de projeção pode ser libertadora. Ao invés de nos perdermos em fantasias, podemos usar o relacionamento como um espelho, não para confirmar ilusões, mas para reconhecer partes nossas que ainda não foram integradas. Isso não significa abandonar o romance ou o encanto, mas sim fundamentá-los na realidade do outro e na nossa. O amor verdadeiro, nesse estágio da vida, começa quando deixamos de exigir que o outro nos complete e passamos a enxergá-lo como um companheiro na jornada de autoconhecimento. Quando entendemos que a paixão pode ser o início de uma viagem interior e não apenas um fim em si mesma. Reconhecer as projeções é o que nos permite diferenciar o desejo da realidade. E só então o amor pode amadurecer, livre das ilusões e enraizado na verdade. Ao nos apaixonarmos na maturidade, muitas vezes esperamos que essa experiência seja pacífica, serena e finalmente livre dos conflitos que marcaram os relacionamentos anteriores. Contudo, segundo a psicologia analítica de Jung, é justamente nesse momento que a sombra pode emergir com mais força. A sombra é composta por todos os aspectos de nós mesmos que reprimimos, negamos ou consideramos inaceitáveis. E por isso mesmo, ela não desaparece. Permanece oculta, esperando situações emocionais intensas para se manifestar. O amor, por sua natureza profunda, é um dos maiores ativadores da sombra, independentemente da idade. Mas na maturidade, ele encontra um terreno fértil, acumulado de conteúdos psíquicos que foram durante muito tempo ignorados. Na juventude, lidamos com a sombra de forma impulsiva ou inconsciente. Na maturidade, ela assume formas mais sutis, mas também mais profundas e difíceis de identificar. Inseguranças há muito enterradas, medo do abandono, raiva disfarçada de controle, carência camuflada em exigências emocionais, tudo isso pode vir à tona quando nos abrimos para amar novamente após os 60 anos. É como se a vida, ao nos oferecer uma nova chance de conexão, também nos pedisse uma depuração, um enfrentamento sincero com as partes de nós que ainda não amadureceram, apesar da idade. O amor tardio revela essas sombras, porque ele toca zonas psíquicas sensíveis. Ao amar, despertamos desejos intensos por pertencimento, por aceitação e por reconhecimento. Desejos que talvez tenham sido frustrados no passado e que agora voltam com a esperança de enfim serem atendidos. Mas o que acontece quando o outro não corresponde às nossas expectativas? Quando percebemos que há rupturas, que somos incompreendidos ou rejeitados? A sombra se manifesta em forma de ressentimento, desconfiança, ciúmes, sabotagem emocional. E muitas vezes, por vergonha ou orgulho, não reconhecemos que esses impulsos vêm de dentro. Preferimos responsabilizar o outro por tudo que sentimos. A dificuldade de integrar a sombra nos relacionamentos maduros está no fato de que, com o passar dos anos, tendemos a cristalizar uma imagem de nós mesmos. Acreditamos que já nos conhecemos o suficiente, que já superamos certos traços, que temos tudo sob controle. Quando a sombra emerge, ela fere essa autoimagem construída com tanto esforço. Mostra que ainda temos inseguranças, que ainda sentimos medo de não sermos amados, que ainda podemos ser dominados por impulsos irracionais.
e isso pode ser devastador para quem acreditava ter chegado a um ponto de estabilidade emocional. Mas a emergência da sombra também pode ser uma oportunidade rara de transformação. Jung afirmava que aquilo que negamos em nós mesmos nos controla por caminhos inconscientes. Reconhecer a sombra é uma forma de resgatar a própria liberdade interior. Em um relacionamento, isso significa perceber que não é o parceiro que desperta nossa dor. Ele apenas a revela. A dor já estava ali, adormecida. O outro é apenas o espelho. Para que o amor na maturidade seja um caminho de crescimento, é essencial acolher a sombra. Isso exige honestidade brutal consigo mesmo, disposição para sentir desconforto e coragem para encarar o que foi varrido para debaixo do tapete ao longo dos anos. Em vez de fugir das emoções difíceis, é preciso investigá-las. Em vez de reagir com crítica ou distanciamento, é necessário perguntar: o que isso está me mostrando sobre mim? A integração da sombra não significa eliminar esses aspectos negativos, mas sim aceitá-los como parte da totalidade que somos. Quanto mais os reconhecemos, menos poder eles têm sobre nós. E quanto mais conscientes estamos de nossa sombra, mais livres nos tornamos para amar sem carregar o outro com o peso dos nossos conflitos internos. Na maturidade, o amor pode deixar de ser um campo de idealizações e tornar-se uma arena de verdade. E a verdade, por vezes, inclui confrontar tudo o que evitamos durante a vida inteira. Quando aceitamos isso, o amor se transforma. Ele deixa de ser um refúgio da dor para se tornar um espaço de cura. E nessa cura, a sombra deixa de ameaçar. Passa a ser integrada como aliada na construção de um vínculo mais honesto, profundo e humano. Apaixonar-se depois dos 60 anos pode ser uma experiência intensa e transformadora, mas também profundamente ambígua. Ao mesmo tempo em que há o desejo sincero de viver uma conexão verdadeira, muitas pessoas enfrentam um emaranhado de sentimentos difíceis que raramente são discutidos abertamente. Culpa, medo e sensação de perda são companheiros silenciosos que rondam o coração maduro, sabotando a entrega e distorcendo a vivência afetiva. Esses sentimentos não surgem do nada. São construções psíquicas profundas, enraizadas em décadas de vivências, crenças, perdas e adaptações emocionais. A culpa pode surgir de diversas formas. Para alguns, é a culpa por estar recomeçando algo que, segundo as convenções sociais, já deveria ter passado. Para outros, é a sensação de estar traindo memórias, famílias anteriores, filhos ou até mesmo a própria identidade construída ao longo da vida. Quando alguém se apaixona na maturidade, essa emoção muitas vezes aparece travestida de prudência ou racionalidade, mas na verdade, esconde uma dificuldade de permitir-se ser feliz de novo. Jung nos lembra que a alma não segue os ditames da razão social ou moral. Ela busca integração, plenitude, e isso inclui amar independentemente da idade. A culpa também pode estar conectada ao medo de ferir o outro. Seja o novo parceiro, que talvez tenha expectativas maiores do que estamos prontos para corresponder, ou seja, nós mesmos, que já nos ferimos antes e tememos repetir histórias dolorosas. Por trás da culpa, muitas vezes está o receio inconsciente de que, ao nos entregar, possamos perder algo valioso. A estabilidade emocional, a autonomia conquistada a duras penas, a imagem de maturidade construída cuidadosamente. Esse medo se disfarça de cautela, mas no fundo é a resistência à vulnerabilidade. E então entra a perda, ou melhor, o fantasma da perda. Na maturidade, tudo o que se inicia já carrega consigo uma consciência maior do fim. O tempo passa diferente e a presença da morte, seja literal ou simbólica, se faz mais próxima. Amar nessa fase é saber que se pode perder, talvez de forma definitiva. Isso pode gerar uma angústia paralisante. Preferimos não nos vincular completamente. Evitamos a intimidade mais profunda. Sabotamos o vínculo com críticas veladas, distanciamentos sutis, desconfianças infundadas. Tudo isso como mecanismos de defesa para não sofrer novamente. Mas, paradoxalmente, essas defesas são as mesmas que impedem que o amor floresça de verdade. O medo da entrega, então, se torna um padrão recorrente.
Entregar-se a alguém significa desarmar-se, mostrar as feridas, assumir que ainda se deseja, que ainda se sonha, que ainda se precisa de afeto. Mas após tantas desilusões, perdas e adaptações, esse ato de entrega pode parecer arriscado demais. Jung nos mostra que o crescimento da alma exige justamente essa coragem: enfrentar os medos, aceitar as incertezas, deixar o ego rígido, dar lugar à fluidez do self, que deseja integração e movimento. O medo de se entregar após os 60 é alimentado também por uma cultura que associa envelhecimento à desistência do prazer, da paixão e da sexualidade. Quando nos apaixonamos nessa fase, somos desafiados não só pelos nossos fantasmas internos, mas também pelas projeções externas que tentam nos limitar. Esse confronto pode reativar memórias antigas de inadequação, vergonha e abandono, que muitas vezes estavam adormecidas, mas voltam com força ao sermos tocados emocionalmente. Amar então passa a ser um caminho repleto de armadilhas emocionais, mas também de revelações preciosas. Cada sensação de culpa pode apontar para um valor interior que ainda precisa ser ressignificado. Cada medo de perda pode ser um convite para viver mais plenamente o presente. Cada resistência à entrega pode revelar uma ferida que pede acolhimento, não repressão. O processo de individuação descrito por Jung inclui reconhecer e integrar essas emoções contraditórias. Não se trata de eliminá-las, mas de dar-lhes um lugar consciente na psique. Quando fazemos isso, deixamos de ser reféns dessas emoções. Passamos a agir com mais liberdade, escolhendo amar não como fuga, mas como encontro. E o amor maduro, quando vivido com essa lucidez, pode tornar-se não uma ameaça à estabilidade emocional, mas uma ponte para a profundidade, para a aceitação radical de quem somos, com tudo o que já vivemos e ainda temos a viver. O amor consciente, especialmente após os 60 anos, é uma das expressões mais profundas do processo de individuação descrito por Carl Jung. Nessa fase da vida, muitos já percorreram longos caminhos de adaptação, superações, rupturas e transformações. A experiência acumulada pode favorecer uma conexão mais madura, mas apenas se houver um reconhecimento do que realmente significa amar sem perder-se no outro. A individuação, nesse contexto, não é um ato solitário de autossuficiência, mas sim a capacidade de manter-se inteiro mesmo dentro de uma relação. É o equilíbrio entre estar com o outro e continuar sendo si mesmo. Amar conscientemente exige que abandonemos a ideia de que o parceiro deve nos completar. Esse mito, tão comum nas narrativas românticas, torna-se ainda mais perigoso na maturidade, pois pode levar à crença de que esta é a última chance de viver um amor verdadeiro. Quando isso acontece, muitos tendem a se adaptar excessivamente ao outro, anulando preferências, hábitos e até identidades construídas ao longo de décadas. Isso não é amor, é fusão inconsciente. E toda fusão que ignora os contornos individuais acaba gerando dependência, ressentimento e perda de vitalidade. Jung enfatizava que o verdadeiro relacionamento acontece entre duas inteirezas, não entre metades em busca de completude. A individuação é, portanto, a jornada para reconhecer, integrar e respeitar os próprios aspectos internos, especialmente aqueles que foram projetados sobre o outro. No amor tardio, essa jornada adquire uma importância ainda maior, pois o tempo vivido traz à tona as consequências de escolhas feitas no passado, relações em que houve submissão, silenciamento ou tentativas de salvamento mútuo. O amor consciente só é possível quando esses padrões são vistos com clareza e superados com compaixão. Um relacionamento baseado na individuação não exige perfeição, mas sim consciência. Significa perceber quando estamos usando o outro para evitar olhar para nossos próprios vazios. Significa perceber quando sacrificamos nossa liberdade interna em nome da segurança ou da aceitação. E, acima de tudo, significa cultivar um espaço interno de autonomia emocional, aquele lugar onde sabemos quem somos, o que sentimos e o que precisamos, sem que isso dependa da validação constante do outro. Esse tipo de amor é mais silencioso, menos espetacular, mas infinitamente mais sólido. Ele não nega os conflitos,
mas os acolhe como parte natural do encontro entre dois mundos internos complexos. Nele, a presença do outro não é uma ameaça à identidade, mas um espelho que reflete tanto luz quanto sombra e que ajuda a revelar aspectos esquecidos ou reprimidos de si mesmo. A relação torna-se um território fértil de crescimento mútuo, não de colonização emocional. Para que isso ocorra, é necessário que ambos os parceiros estejam em um processo ativo de autoconhecimento. Não basta esperar que o outro seja consciente, é preciso assumir a própria responsabilidade no vínculo. Isso inclui reconhecer padrões recorrentes, assumir feridas não curadas e estar disposto a dialogar com a própria vulnerabilidade. O amor consciente começa no momento em que paramos de exigir e começamos a compartilhar, com honestidade, presença e autenticidade. Na maturidade, há uma oportunidade única de viver esse tipo de amor. O ego já está mais cansado de jogos, de disputas de poder, de carências disfarçadas de paixão. Isso, porém, não significa frieza ou distanciamento. Pelo contrário, o amor consciente é profundamente afetivo, mas é um afeto que não sufoca, que não invade, que não exige que o outro seja aquilo que desejamos. É um afeto que respeita o ritmo da alma, que compreende que cada um está em sua própria jornada e que o encontro verdadeiro acontece quando essas jornadas se cruzam com liberdade. Amar sem se perder no outro é um dos maiores desafios da vida e talvez o maior presente que se possa dar e receber após os 60. É quando compreendemos que a entrega não precisa significar dissolução e que a intimidade não precisa significar fusão. É quando descobrimos que é possível caminhar ao lado de alguém, de mãos dadas, sem deixar de trilhar o próprio caminho. E é justamente essa consciência que transforma o amor maduro não apenas em companhia, mas em alquimia, um espaço onde duas almas, inteiras e abertas, se encontram para crescer juntas, sem deixar de ser quem são. Apaixonar-se depois dos 60 não é um recomeço qualquer, é um mergulho profundo na própria alma. Diferente dos amores juvenis, o amor maduro exige presença, consciência e coragem para encarar tudo o que ainda pulsa dentro de nós. Ao longo deste roteiro, vimos como as projeções podem distorcer a realidade, como a sombra se manifesta com força, como a culpa e o medo sabotam a entrega, e finalmente como a individuação nos permite amar com integridade. Não há atalhos nesse processo. Amar nessa fase da vida é ao mesmo tempo um risco e uma revelação. E quando escolhemos fazer isso com lucidez, o amor se torna um verdadeiro instrumento de transformação psíquica. Se esse conteúdo ressoou com você, não deixe que ele se perca. Inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com alguém que também precisa ouvir essas verdades. E não esqueça de assistir ao próximo vídeo que está aparecendo agora na tela. Ele vai aprofundar ainda mais sua jornada de autoconhecimento. Porque o amor, quando vivido com alma, nunca tem idade. Ele apenas pede verdade.